Alô, amigos, alô, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento, o primeiro programa de 2023. Claro, desejando a vocês que tenham saúde, paz e prosperidade. Nós aqui do programa, junto com a produtora Overgur Produções, também desejamos que esse seja um ano muito próspero para todos nós, fazendo aquilo que nós temos como objetivo, que é esclarecer, trazer informação e, sobretudo, orientação para vocês que estão nos assistindo aí, claro, e recebendo também de vocês empaticamente esta relação que é dupla entre nós e vocês. Muito obrigado pela audiência, pela fidelidade ao nosso programa, que passa agora ao 23º ano de existência. Lá atrás, né, nos anos 2000, no começo de 2000, nós começamos com o Contraponto, depois foram vários nomes, vários veículos, e hoje estamos aqui consolidados no Canal 6 e nas redes sociais, trazendo essa informação e sendo esse programa já um programa de sucesso e consolidado na situação de televisão do Rio Grande do Sul. Bom, nós vamos começar então o nosso primeiro programa de 2023 com um espaço conversando sobre contabilidade. E claro, conversar sobre contabilidade é conversar com aquele que é um ícone do segmento, que é o Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo e um próspero 2023 para todos, né? Isso aí é o que nós esperamos e vamos conseguir. Se Deus quiser, vamos trilhar, né, esse ano na trilha do sucesso e na trilha da saúde e da felicidade. No bom caminho, né? Bom, a este espaço aqui, conversando sobre contabilidade, como os demais espaços do programa, eles visam orientar a você, que de repente está com uma falta de orientação e está precisando uma luz no seu caminho. Por exemplo, Salésio, tem muitos jovens que ficam frustrados, acabam frustrados pela profissão que escolheram. Fizeram uma universidade, fizeram uma faculdade que não lhes agradou, quer dizer, não continuam sendo, né, fiéis àquele seu primeiro propósito de vida profissional. Qual é a orientação, qual é a sugestão que o amigo dá para esses jovens que estão pensando em cursar, por exemplo, uma faculdade? Pois é, tu sabe que isso é uma realidade, né? Tanto é que agora, recentemente, estamos selecionando uma recepcionista e estamos recebendo, né, para ocupar este cargo, diversos profissionais de diversas áreas universitárias. E eu procuro questionar a esses profissionais, né, por que está mudando. Quer dizer, tu verifica, a pessoa foi lá, fez psicologia e agora quer ser recepcionista, fez administração, fez economia, sei lá, fez recursos humanos, uma série de cursos e quer mudar, porque eles estão frustrados. Eles dizem, não, esse não era o curso que eu queria, não era o curso que eu sonhava. Mas por que então que ficou tanto tempo estudando em algo que não é aquilo que lhe satisfaz, né? Aquilo que lhe dê alegria, aquilo que lhe dá satisfação? Por quê? Falta orientação. As faculdades, elas pecam no sentido de não dizer para o estudante, né, o que aquela profissão vai propiciar para este futuro profissional. E o próprio profissional também, ele vai muito da moda. O que está na moda, ele vai querer cursar sem saber as funções todas que a profissão exerce. Muito bem. Então, o que eu tenho a dizer, meu amigo, é o seguinte. E a faculdade também poderia, na primeira aula, desenvolver isso para o aluno para ver se realmente é isso que ele quer, tá? Porque senão é muito complicado, ele fica lá 4 anos, mais 5 anos, e sai de lá com de pouca demora e vê, não é isso que eu quero. Mas existe... Eu colocasse um ponto interessante, que eu acho que as universidades deveriam ter um conselho de orientação, né? Que as pessoas pudessem se socorrer. Eu vou lá ver o que eu vou ter nesse curso, o que eu vou ter naquele, o que esse me leva, o que aquele me encaminha e tal. Boa sugestão. Exato. E outra coisa, que falem a verdade, entende? Porque não adianta só porque é o coordenador do curso X, ele chega lá e diz o meu curso é o melhor do mundo. Não, tem que falar a verdade para o aluno, com transparência e enfim, e com aquilo que todos nós desejamos, não é isso? Mas então, o que é que a pessoa tem que entender? Ele tem que entender, ele tem que saber de 4 motivos para justificar a opção. Ele tem que ter 4 motivos. Primeiro, o aluno, a pessoa tem que saber qual é o objeto que o profissional vai atuar. Em que objeto o profissional vai atuar. Isso é importante. Veja só, o advogado, qual é o objeto da atuação dele?
Então tem que saber, o advogado atua nas leis, ele interpreta as leis para aplicar em benefício do seu cliente. O médico atua no corpo humano para aplicar em benefício dos seus clientes. Os veterinários, nos animais, aplica aquilo, tudo, os seus conhecimentos para em benefício do seu cliente. Então verifica que o profissional tem que saber aonde eu vou atuar, ok? Para que ele saiba que se eu terminar esse curso, eu vou atuar neste campo. Segundo, para que serve o profissional? Qual é a sua função social? Entende? Isso é importante. Porque o advogado, qual é a função social do advogado? Estabelecer a justiça, o médico, a saúde pública, entende? Então nós temos que saber qual é a função deste profissional, para que serve esse profissional, para ele se sentir valorizado. O terceiro item, isso é importante, muito importante. O profissional, o estudante, o jovem tem que saber quais as atividades que somente ele pode executar. Então vejam só, o advogado, qual é o campo privativo do advogado? Então o aluno sabe, olha, o campo privativo do advogado é que somente ele pode atuar na defesa do seu cliente em juízo. Então ele sabe que é um campo reservado. O médico, é somente ele que pode diagnosticar a pessoa, que pode oferecer, receituar remédio, aquela coisa toda. Então, ele tem que saber qual é o campo privativo do profissional. E o quarto item, que é importante, ele tem que saber, ele vai trabalhar para quem? Entende? Vou estudar biologia, vai trabalhar para quem? Entende? Então, isso é fundamental. Então, esses 4 itens é importante. Saber o objeto de atuação, saber para que serve a função social do profissional, quais as atividades que são privativas e para quem ele vai trabalhar, ok? Então, isso, no momento que o profissional, o estudante, ter certeza e responder com clareza esses 4 itens, e se continuar no curso, certamente vai ser um profissional muito bem sucedido, um profissional com bastante sucesso, tá? Eu digo isso porque que agora que entra na minha área, né? Entra na minha área, é o caso do contador, é o caso das pessoas que estudam ciências contábeis. Porque dificilmente tu vê um pai orientar o seu filho a estudar ciências contábeis. Por que isso? Por 2 razões. Porque a sociedade vê no contador aquele profissional não que atua num objeto próprio dele, entende? Mas como se fosse aquele profissional que cumpre com as obrigações do governo. Aquele profissional que registra nota, aquele profissional que apura imposto, aquele profissional que cumpre com as obrigações acessórias. Ou seja, na verdade, um assistente, enxerga no contador um auxiliar de órgãos públicos. Só porque não é nada disso, vocês têm que entender que isso são atividades secundárias, que claro que o profissional, o contador faz isso, aquele profissional que não se dedicou e não respondeu aqueles 4 questionamentos. Então, como ele não tem certeza de qual é a sua área de atuação e para que ele serve, não é isso? E quais são as atividades que somente ele pode atuar, não é isso? Então, o que acontece? Ele acaba vendo nessas atividades secundárias, que tem muito, porque o governo exige demais das empresas para cumprir com as suas obrigações acessórias, não é isso? Então ele acaba desenvolvendo essa atividade e a função principal do contador acaba ficando obscura, acaba ficando simplesmente sem dar o conhecimento. Mas você tem que entender o seguinte, que o objeto, né, o campo de atividade do contador é o patrimônio. O patrimônio, por que isso? Porque todas as pessoas têm um patrimônio. E esse patrimônio ele tem que ser disponibilizado, né, para servir, tem que ser disponibilizado para gerar emprego e renda.
Para que serve o profissional? Esse profissional serve para orientar os seus clientes nos sentidos patrimoniais, não é isso? Muito bem, as atividades privativas do profissional está na lei. Só ele pode validar as demonstrações contábeis. Ele assessora os agentes, né, econômicos e sociais em assuntos que envolvem o patrimônio. Ele audita patrimônio, ele responde através de perícia. Ou seja, é um campo privativo muito grande. É por isso que eu digo, meus amigos, antes de cursar um curso, antes de vocês frequentar um curso universitário, por favor, responda a esses 4 questionamentos que você vai ser um profissional muito feliz, um profissional bastante valorizado. Salésio, obrigado pelas instruções e pela orientação válidas e, sobretudo, especiais e essenciais para os profissionais. Um abraço e até a próxima. É isso, a próxima, e continue mandando as perguntas que estamos aqui para respondê-lo na medida do possível. Olá, vivemos em comunidades, em cidades e num país. A liberdade de construirmos as nossas vidas e levantarmos uma nação digna é justa e inegociável. Manter a pátria livre da opressão e da ditadura, formas mais cruéis de escravidão humana, é nossa missão divina. É chegada a hora, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Assim ensina o hino militar. É isso, é tudo ou nada. Façamos, claro, a nossa parte. Agora, já. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, dando dicas de direito, eu gostaria de falar com você, aposentado ou aposentado, que está prestes a encaminhar o seu benefício previdenciário. Antes de encaminhar o seu benefício previdenciário, o importante seria se você fizesse um planejamento previdenciário. Por que um planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário visa a lhe conceder um melhor benefício, pois em razão das constantes e recentes alterações legislativas, por exemplo, a emenda constitucional número 103, alterou de forma drástica os benefícios previdenciários. Para tanto, sugiro que você procure um profissional, alguém que lhe milite e litigue no direito previdenciário para poder orientá-lo a escolher o melhor benefício, tanto na questão do tempo de contribuição e também no salário de contribuição. Isso é uma dica que nós damos para você não ser lesado quando encaminhar o seu benefício previdenciário à sua tão sonhada e esperada aposentadoria. Essa é a dica de hoje. Meus amigos e minhas amigas dentro do programa Economia e Desenvolvimento, eu, Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, tenho a honra de poder apresentar agora o nosso programa sobre o segmento. Tenho participado bastante vezes do programa, mas hoje eu tenho um especial a seguir que será mostrar tanto imagens como depoimento dos meus associados. É com muito orgulho que eu tenho apresentar esse programa que vem a seguir e vamos ver como funciona a nossa mineração, histórias da mineração. E aí vamos ter ideia de como a gente trabalha por esse Rio Grande e como a mineração é importante para a economia rio-grandense. A Esmarja faz 30 anos esse ano, um histórico muito bonito, da onde uma empresa de mineração dificilmente ela tem uma história tão longa dentro do trajeto usando bem mineral, que é a areia, o segundo maior bem consumido no mundo. Dentro disso, a Esmarja foi, na composição dela desses 30 anos, ela foi fundada por pequenos mineradores dentro da região do Rio Jacuí, que num primeiro momento era associação e por forma de lei acabou se tornando sociedade. A situação da Esmarja hoje dentro do trecho é uma situação de criação, ela participa de todos os meios hoje sociais dentro das comunidades e dentro disso também fazendo participação conjuntamente ao Sindareia, que hoje é liderança dentro do mercado na composição do consumo sustentável dentro da areia do Rio Jacuí. A areia é um mineral indispensável na construção civil. Sem areia não se faz uma obra qualquer na construção civil.
é o segundo bem mineral mais consumido no mundo, ele só perde para a água, e juntamente com o seu parceiro, a Brita, que é outro agregado da construção civil, representa quase 70% da produção mundial. E aqui na Esmarja, nós operamos da seguinte forma, né? Nós temos as áreas de extração, temos escritórios flutuantes, são verdadeiras casas que os funcionários ficam 24 horas por dia com todo o equipamento disponível. E a partir desse escritório flutuante, eles têm lanchas voadeiras e outros equipamentos para monitorar a extração. A extração propriamente dita é feita em leito submerso de rio, né, com o uso do equipamento de dragas autopropulsáveis. É um equipamento bem ágil, que com o equipamento só possibilita a extração, o carregamento, o transporte e o descarregamento. Então essa draga, com uma draga só, o equipamento só, você faz todas as etapas da mineração, sendo que o transporte ele varia de 30 a 100 quilômetros de distância, né, da região de extração. E na sequência nós temos toda uma atividade de controle de monitoramento da mineração. O primeiro controle é feito com um sistema de rastreamento via satélite online, que é obrigatório, no entanto, ele foi uma demanda do setor privado, lá na década de 2004, exatamente para melhorar a imagem do setor produtivo. Esse rastreamento possibilita que as dragas minerem estritamente dentro da cerca eletrônica delimitada pela FEPAM no processo licenciatório, saindo 1 metro fora do local licenciado a um corte remoto da bomba de sucção e ela paralisa suas atividades e ao mesmo tempo encaminha uma mensagem automática para a FEPAM. E como monitoramento ambiental, a gente tem várias etapas, principalmente batimetria periódica, se faz batimetrias do leito de margem, toda ela nivelada, para ver como é que está a evolução do leito. Faz um controle da morfodinâmica da margem, quer dizer, controle do processo erosivo, evolução ou involução do processo erosivo da margem. Faz controle da qualidade da água, independente, muitas vezes, das modificações provocadas pela mineração. A gente tem um controle total da qualidade da água, faz um controle dos organismos plantônicos e bentônicos, que são organismos flutuantes, dos organismos bentônicos, que são os organismos fixos no fundo, no leito do rio, controle da ictiofauna, que são os peixes, né? Isso semestralmente faz levantamentos para ver como é que está a qualidade dos peixes, e também controle de aves e de vegetação marginal. A gente trabalha com areia há uns 40 anos, que a gente virou assim, englobou de navegação, extração, comércio, englobou tudo, nós já temos uns 40 anos aí. Nós temos uma empresa assim, a gente entende que bem sucedida, porque nós fomos o segundo a colocar um novo sistema de dragagem de bomba no rio Jacuí. Antes foi a Navegação Santana, então nós fomos praticamente pioneiros. O sistema de bomba veio porque era muito obsoleto o sistema de descarga. Usava-se uns guindastes, era muito moroso o sistema, os operadores, era muito difícil na época, era uma profissão muito requintada, os operadores do guindaste. Então, de noite era complicado, mexer com a caçamba dentro dos porões era mais complicado ainda, porque não enxergava, tinha uma pessoa fazendo ali o rechego, né? Então, como as áreas foram ficando mais difíceis para a draga de Rosário, não tinha mais barranco, que tinha uns barrancos que tinha que cair em cima das caçambas, porque a caçamba, a lança da draga, 1 metro, 1,5 metro assim, então quando ela virava, nós temos uma draga de Rosário até hoje, alugada por uma empresa aí, mas hoje praticamente só para ter. E serve até como recordação para a gente. Aí foi feito o sistema de bomba, porque o barco vai lá, carrega mais ligeiro. Tem um sistema de peneira, uns giratórios, outros não. Nós temos um sistema bom aí, que nós conseguimos tirar uma areia de qualidade ainda hoje aí. É sistema de dreno, é coisas que nós viemos durante a vida, até porque nós viemos do sistema de areia, a gente veio do sistema de navegação,
Eu tenho um estaleiro junto com um irmão meu que faleceu o ano passado. Os nossos barcos todos foram construídos lá em Charqueada. E o meu irmão foi um ícone aí na ilha que foi. Ele se chamava ele até de pai. Ele foi o pai de toda a navegação aí. Em sistema de fabricação, nós temos estaleiro até hoje. Fabricação em charqueadas. Ali eram fabricados os barcos, reformados, aumentados, barcos alterados. Hoje, por exemplo, nossos barcos, a capitania só despacha. Pegou uma tonelagem grande, são barcos de mais de 1000 toneladas, né? Então tem que se contratar uma empresa uma classificadora. Porque a capitania vai até uma certa 500 toneladas, parece 400, 500. Depois eles não têm mais corpo para vistoriar essa embarcação grande. Aí vem mais do que um engenheiro para ver máquina, vem um de navegação, vem um de náutica, vem um de segurança. Mas para nós foi até bom, sistema de exigir mais na construção dos barcos. Esses nossos barcos, por exemplo, antigamente os barcos tinham o fundo, as caixas de porão. Arrombava e o fundo. Hoje não. Hoje de 3 em 4, 5 metros, depende das embarcações, aquele flutuante é vedado. Se arrombar ali, a água fica presa só ali. Não chega nem a adornar alguma draga aí. Então se evitou muito, tanto é que foi um tempo medonho, nem se tem notícia de barco de bomba e o fundo aí. Apesar de não ser todos com essa técnica aí. Isso é a classificadora que pede. Para segurança, Dali surgiu os barcos de bomba, porque o barco vai lá e carrega, descarrega. Eu, por exemplo, vou para casa de tarde, o barco chega de noite, descarrega de manhã quando eu chego e não está mais aí, já foi. Mas com essas vantagens trouxe desvantagem. São 2 motores virando, 3 às vezes. O motor da draga que toca a draga chega lá, não apaga. Até eu estava conversando com um tripulante meu anteontem ali, disse, olha, seu Valdo, esse motor dessa draga aqui, eu me lembro que ele esfriou 2 horas só esse mês aí. Não deu tempo de esfriar o motor. Esse que eu acabei de trocar aí agora. Então, 2 Scania hoje comendo óleo, isso foi para cima do preço da areia. Hoje a areia a gente entende como cara e se ganha menos, bem menos. O barco de bomba, por ser mais complicado, sistema de navegação, por virar mais horas, já pede mais um tripulante ou 2 às vezes. Isso veio tudo para cima da mesma draga. Aí você ganha mais, que o barco vira mais, chega de fim de mês, você faz uma conta, será que vale a pena? Era tão bom antigamente, né? Vivia o dragueiro, faceiro, existia, todo mundo trabalhava, cada um melhorar mais. Terminou isso hoje, hein? Nós ainda temos sobrevivendo aí por qualidade de material, horário que se atende e tratamento aí que a gente recebe bem o pessoal antigo. A gente tem uma boa garantia de estoque. Hoje o cara que vem comprar areia aqui, antigamente você botava um barquinho, o cara trabalhava, hoje não. A gente funciona com empresas grandes aí, eles querem saber se o senhor tem o direito de mineração. De vez em quando pedem a nota da procedência da areia. É uma licença da FEPAM. Para quem extrair lá tem que dar uma nota de onde está saindo aquele material. Aí nós temos que dar para eles, porque eles vão fazer uma obra pública, né? Eles querem uma areia desse jeito. Então isso aí veio tudo a calhar, veio tudo. Hoje nós temos o sistema todo, a gente não dá para se queixar disso aí, não exige muito estudo, teu cara não pode ser bobo nisso aqui. Tem que trabalhar. E eu acho 2 coisas na vida, o cara nasce vagabundo, nasce trabalhador. Nós nascemos trabalhador. Lá no início eram bem mais dificuldades na nossa produção, na nossa operação. Hoje o processo está mais sistematizado, está mais automatizado também, certo? Consegue-se produzir numa situação melhor. Um sistema em relação à produção, ao mercado, tem um ponto, um aspecto bem positivo. Hoje temos uma demanda maior, hoje o nosso mercado tem um consumo, né, em obras, em investimentos de infraestrutura que exige mais
produção dentro do segmento. Estamos numa melhora, tá? Já tivemos momentos melhores em outras situações de obras aí da época da Copa, de investimentos mais fortes, mas ele já recuperou. A pandemia teve uma grande parada, mas já recuperou uma boa parte, né, no volume de consumo. Tá? Acho que temos que ser otimistas, com todas as dificuldades, com todas as mudanças que temos no segmento. Temos que ser otimistas, temos que acreditar que vai recuperar mais ainda, vai melhorar mais e isso aí. Com a experiência de hoje, seria muito mais fácil eu recomeçar, tá? Eu voltaria, porque eu tenho uma paixão por isso que eu faço, os meios ali, as embarcações, né? Por toda aquela essência de vida que a gente já passou. Eu acho que o sindicato tem influenciado muito esse setor, tem abrindo as portas do nosso segmento e com isso mostrando que a areia até pouco tempo eram considerados bandidos, né? Porque com as dragagens de alguns que eram fora das áreas autorizadas, né? E o sindicato fez um trabalho muito grande nesse sentido, conscientizando e mostrando para as entidades que o pessoal da areia procurava trabalhar direitinho dentro das normas que eram estabelecidas pela proteção do meio ambiente. Então isso aí eu acho que foi o grande ponto que levou hoje a ter uma respeitabilidade dentro do segmento. Foi esse tipo de quebrar uma certa animosidade que existia, né, no segmento, e graças a essa política do Laércio de aproximação, hoje tem um entendimento ótimo entre as autoridades e o meio, exercendo então o trabalho da melhor maneira possível. Eu, desde que iniciei na areia e depois eu fundei o sindicato, eu sempre frisava para o pessoal de que a areia ela era finita e que a renovação, a recomposição da areia leva milhões de anos e que então as nossas jazidas que eram aqui, a gente dragava 5 minutos aqui do cais de Porto Alegre, que isso aí iria terminar com o tempo. Então a gente teria que aproveitar. Havia uma certa concorrência assim muito desleal e o pessoal brigava muito por preços e eu sempre tentei colocar na cabeça das pessoas que tínhamos que trabalhar dentro de um meio em que não considerasse o seu colega como um adversário, e sim como um que trilha no mesmo espaço, no mesmo caminho, e procurar ter melhores preços para poder superar, porque ela vai terminar um dia. Isso eu sempre frisei. E hoje está com uma dificuldade muito grande, né? Eu trabalhava com navegação. Antes de vir para a areia, eu trabalhava na navegação para Rio Grande. Tinha transporte de granéis para Rio Grande. Depois eu vim para a areia. Então eu fazia parte do Sindicato das Empresas de Navegação. Eu fui da diretoria muitos anos, fui presidente. E eu usava muito a estrutura do sindicato para defender os problemas da areia. Então eu falava para os colegas, na época, nós temos que formar uma entidade nossa, para não depender do sindicato. Eu tinha carta branca, tinha até uma ala que era reservado ao problema da navegação de areia, em que tinha liberdade. Mas não era o caso, né? Nós precisávamos ter. Aí eu tinha um funcionário, esse funcionário do sindicato, o Irã,
que era um cara que conhecia tudo de sindicato, ele trabalhou em vários sindicatos. Aí ele saiu do sindicato, foi dispensado do sindicato, colocaram uma outra pessoa, mudaram a estrutura. Aí eu contratei o Irã. Irã, vamos fundar o Sindicato da Areia. Eu contratei o Irã para trabalhar sob minhas custas e na minha empresa. Eu usei então o Irã e nós começamos a ver tudo o que tem que fazer para nós fundarmos um sindicato. Precisa isso, então tá, então vamos trabalhar. Então juntei alguns colegas na época que estavam também interessados na mesma ideia. O Sadi foi um que lutou muito comigo, também não está mais no meio. E aí fez toda a papelada, e isso demorava, ia para Brasília, tinha que ser autorizado, até que conseguimos, autorizamos, recebemos a carta do sindicato, não tínhamos sede, não tínhamos nada. Inicialmente eu usei a estrutura da minha empresa para tocar o sindicato, até que depois que a gente conseguiu acertar os ponteiros, aí então alugamos uma sede, e aí foi indo, até chegar hoje numa estrutura já muito bem montada, que está funcionando hoje na presidência do Laércio. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, aqui comigo o Dr. Gustavo Bernardi, advogado do mercado imobiliário. Doutor Bernardi, obrigado uma vez mais pela sua presença aqui. Nós estamos aí encerrando o ano de 2022, né, e entrando em 2023. Como é que, resumidamente, o senhor avalia o ano que findou agora? Bem, Silvio, o mercado imobiliário ele iniciou muito bem. Aliás, ele vinha muito bem desde 2020, de algo muito espontâneo que aconteceu com a pandemia foi a melhora do mercado imobiliário, né? As pessoas tomando consciência de que elas poderiam morar mais longe, poderiam morar em imóveis maiores, em imóveis melhores, todo mundo melhorando a sua residência e investindo no mercado imobiliário. Então nós vimos nesse crescente. Pós-eleições a gente teve um baque no mercado imobiliário, ou seja, o mercado para de trabalhar e fica aguardando os movimentos, né? Então nós tivemos os primeiros 3 trimestres do ano de 2022 muito bons para o mercado imobiliário. Ótimos lançamentos, no litoral todos os lançamentos sendo vendidos no dia do lançamento, muito pouco terreno à disposição no litoral. Nós tivemos essa semana mesmo um lançamento de um condomínio lá chamado Isla, que nós tínhamos de 290 e poucos terrenos, teve 1.481 reservas. Então, isso demonstra o interesse e ainda a vontade do investidor de adquirir imóveis, né? Imóvel sempre foi um investimento seguro no Brasil. Imóvel sempre teve rentabilidade, sempre teve crescimento de valorização, né? Agora, nós estamos aguardando, né, para ver o que vai ocorrer no ano de 2023. Para a gente ter uma ideia, Silvio, as grandes construtoras estão segurando os seus lançamentos, né? Claro que, evidentemente, não segurando todos, porque você tem que continuar vendendo, mas segurando os lançamentos para entender para onde é que vai a taxa de juros, né? Porque a taxa de juros impacta muito no mercado imobiliário. Hoje nós estamos com uma taxa de juros muito alta, ou seja, é caro financiar imóvel hoje, né? Então as construtoras vão criando modelagens em que elas próprias financiam os seus imóveis, né? E nós estamos aí com as construtoras que trabalham com a baixa renda, esperando para ver como é que vai ser o novo projeto do Minha Casa Verde e Amarela ou alguma outra coisa que venha a ser criada, porque nós não tivemos aí nos últimos meses nenhum projeto dentro desta modelagem de negócio.
Mas, Silvio, o mercado imobiliário sempre se adaptou muito bem, né? Eu acredito que ele vai continuar no ano de 2023, né? Da mesma forma como ele vem vindo nos últimos 2 ou 3 anos. É muito difícil você frear o mercado imobiliário. Tem que haver uma crise muito grande. Te lembra da crise de 2015, da crise de 2000? Então, tem que haver uma crise muito grande para impactar o mercado imobiliário. Eu acredito que os negócios vão continuar acontecendo em 2023, Silvio. Perfeito. Então, essa tua, digamos assim, esse teu, é um certo otimismo, né? Mesmo essa mudança de governo, de orientação e tal que está para acontecer. Mas como tu disseste muito bem, né, Bernardo, eu também acompanho o mercado imobiliário, claro que não tão, digamos assim, diretamente quanto tu, mas ele sempre se ajustou às questões da macroeconômicas, né? E é importante que se tenha essa digamos assim, essa estimativa de que a coisa vai continuar assim, até, de repente, até melhorar, né? Tu falasse uma palavra muito correta, sempre se ajustou. Agora, pela manhã, antes de vir para cá, eu estava numa reunião numa empresa que está trazendo um modelo construtivo aqui para o Rio Grande do Sul, em steel frame, casas de uma construção limpa, rápida, sem resíduo, né? Uma coisa extremamente moderna e que vai impactar muito no custo da construção aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E eu estava vendo um rapaz jovem, né? O Severo, justamente me trazendo isso, né? De como ele se ajustou, como a empresa dele, que é um grande empresário, um grande construtor, como se ajustou no mercado durante o ano, como ele fez ajustes no negócio dele para continuar crescendo. E absolutamente otimista com o ano de 2023 para o mercado imobiliário. Então, é justamente o que tu falaste, o mercado imobiliário ele se adequa muito bem a qualquer cenário econômico. Tem que haver uma crise muito forte para impactar o mercado imobiliário. E, aliás, o mercado imobiliário é sempre o primeiro a se recuperar. Se tu observar, o mundo da construção civil, né, é um mundo que ele tem muita celeridade em se recuperar dos baques rápida, né? Daquilo que muitas vezes o governo impacta, mas muitas vezes a economia impacta e o mercado imobiliário vai se ajustando e responde rapidamente. Né? E é um mercado muito empregador, uma densidade de empregos muito grande, né? Absolutamente. E talvez seja isto que torne ele tão relevante, né? Porque há uma consciência de que o empresário do mercado imobiliário ele tem a consciência daquela quantidade enorme de pessoas que depende da atividade econômica, né? O mercado imobiliário cada vez mais está se profissionalizando, ou seja, hoje não é incomum, Silvio, tu é economista, né? Hoje não é incomum tu ver dentro das construtoras um economista trabalhando junto com a área de marketing e de projetos, né? Não mais apenas a área de projetos, o engenheiro, né? O economista está ali para dizer o seguinte, não, olha, no ano que vem talvez o cenário econômico seja para casas e para apartamentos até determinado tamanho, nós temos que criar uma modelagem de venda. Uma prospecção de mercado futuro, assim, né? Exatamente. E muito preocupados hoje também com a modelagem de venda, né? Como é que nós vamos vender este imóvel? Em quantas parcelas nós vamos fazer? Qual que é a entrada? Como é que funciona isso? Nós estamos vendo o litoral hoje trabalhar com entradas de 15% no valor do terreno e financiamentos que estão indo hoje até 120 meses, né? Viabilizando a aquisição do imóvel, né? Tornando viável, possível que as pessoas comprem sem buscar recursos no mercado financeiro. Perfeito. Né? Então, está otimista então, para o ano que vem, né? Estou otimista. Eu achei importante manter esse otimismo, né? Porque eu me mantenho otimista, né? Eu estou preocupado. Claro. Né? Estou preocupado, eu percebo os clientes muito preocupados, né? Esta foi uma semana em que todos os clientes se reuniram, analisando como é que vai ser o início do novo governo, analisando como é que vai ser o início do ano de 2023, muito preocupados, né? Mas, poxa, são 30 anos trabalhando no mercado imobiliário, então eu sei como é que ele se ajusta, né? Tem uma experiência, assim, já sabe como é onde os trancos e os solavancos do mercado. É verdade, é verdade. Um grande abraço e que tenhamos um ano de 2023 muito melhor para todos nós. Para todos nós, Silvio, para todos nós. Muito bem, doutor Silvio Pereira, obrigado pela sua presença aqui. Feliz ano novo, nós estamos começando 2023, né, doutor? Como é que está, qual é a sua previsão, qual é o seu objetivo assim, nesse ano? Feliz ano novo a todos, né, evidentemente. E as previsões é que agora a gente consiga fazer realmente diferente, né? Consiga melhorar todas essas atividades que a gente sempre programa e vai ficando para depois. Sempre tem novos desafios também, né? Novos desafios. E realizar os que já estão programados, né? Perfeito. Porque muitas vezes a gente programa, acaba ficando, muda e não realiza. Eu sugiro que realize um de cada vez. Tá certo. Doutor, nós estamos aí em pleno janeiro, né?
de 2023, o primeiro mês desse ano, e nós estamos aí com muito sol aí no Rio Grande do Sul, tá, pessoal, nas praias e tal. Evidentemente que o sol é muito bom, mas ele preocupa também, né? Esse é um período agora que a gente tem que estar muito atento. O sol, e não, quando se pensa em sol, geralmente se pensa na praia, né? Mas eu alerto muito que em qualquer local, estando exposto ao sol, a intensidade é a mesma. E sempre fica o alerta do filtro solar. Muitos perguntam, mas qual filtro especificamente? No mínimo um filtro 30. Eu não costumo fazer propaganda desse ou daquele filtro, até porque muitas vezes a gente mesmo formula, né, filtros especiais quando eu quero algo mais determinado. Mas o importante é usar um filtro solar. Outra coisa muitíssimo importante, água. Hidratação. A hidratação é fundamental. A hidratação ela vai funcionar junto ao filtro solar. Ela vai manter a camada da pele em condições de se defender dos raios solares. Doutor Silvio, tem muitas pessoas que vão, as famílias vão para a praia e tá, levam crianças, né? Crianças de meses até, enfim, de várias idades. Com as crianças tem que ter um cuidado redobrado. Criança, sempre cuidado redobrado. A pele é mais sensível, né? Para começar por aí. Tem mais quantidade de líquido. Normalmente, as crianças tomam mais líquido. É diferente do adulto e principalmente dos mais maduros. Os mais maduros tendem a não sentir muita sede, muitas vezes, e não dão bola para a água. A criança já toma muita água. Então, é importante isso. E o filtro é fundamental. Hoje tem essas roupas, né, com filtro solar, que antigamente não se usava, não tinha, era uma roupa só para proteger sempre. Então, toda vez que tu botar uma blusa, mesmo que não seja especialmente com filtro UV, ela vai estar protegendo, é um filtro físico que a gente chama. Tem os filtros físicos, já deve ter visto alguém na praia com aquelas que passa, né? Sim, uma pomada, um creme, fica aquela, ou azul, branca, é preto, é branco. Aquilo a gente chama de filtro físico, estamos vendo o filtro. Tá? E tem o filtro químico, que é aquele que passa, ele some na pele e fica transparente. Esse é o filtro químico. Tá? Entre os dois, qual o melhor? Geralmente o filtro físico é melhor. Se botar um chapéu, por exemplo, botar uma roupa, estiver protegido, não vai pegar sol, né? Vai ficar branquinho, não pegou sol. Esse é filtro físico, ele é mais eficiente. Lógico, mas a pessoa quer uma cor, tudo mais, então opta por um filtro químico. Para quem é despovoado de cabelo, como eu aqui, o uso do chapéu, do boné e também passa filtro também na cabeça? É importantíssimo isso. Esse detalhe é importantíssimo. Sabe que eu mesmo já tive esse incômodo, digamos, na praia, aquela coisa do descuido, e imaginando assim, vamos dar só uma caminhadinha, um passeio. Não tenho o hábito de usar chapéu, boné. Nossa, e sentia a diferença no couro cabeludo. Isso é um alerta. Não precisa estar sem cabelo para sentir a irritação no couro cabeludo. Tá? Isso incomoda os cabelados, os cabeludos e os sem cabelo. Os cabeludo até defende. Mas quando está mais ou menos assim, é importante. E até por causa do rosto, né? A face. Pode perceber que o que mais fica em sofrimento, digamos assim, né? Que é aquele ardume pós-sol, é a região frontal, região da testa e o nariz. Por que especificamente? Porque são as áreas que estão mais diretamente expostas, né? Vertical, né? Tá aqui, não agride tanto. Agora a testa fica ali, recebendo toda aquela placa solar. E a região do dorso nasal, pode observar isso. Essas regiões têm que ser especialmente protegidas, tá? Eu já vi situações de fazer microlesões, inclusive, na pele, em função disso. Doutor, uma outra coisa é o seguinte, nós temos o hábito aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que no mundo inteiro praticamente isso aí é da natureza humana, é da cultura, de modo geral, de ir para o litoral, para a beira da praia, às 10 da manhã e ficar até às 5 da tarde. E a gente sabe, né, que esse é um período muito ruim, com os raios ultravioletas, né? Esse cuidado... Isso é importante. Há umas controvérsias aí, tá? Porque eu vejo muita gente que deita e fica, eu não consigo fazer aquilo, né? Ficar no sol, assim, deitar e ficar eternamente no sol, torrando, tostando, vira para lá, vira para cá. Quer ver um detalhe importante? Se a pessoa quiser estimular a vitamina D,
É muito comentado, né? Vitamina D. Para estímulo de vitamina D não é botar manguinha e tal, curtinha. Não, teria que estar com o corpo exposto. É quando se está na praia. E o período de exposição. O período de exposição é em torno do meio-dia até umas 2, 3 da tarde. Esse é o período de maior estimulação de vitamina D, por causa dos tipos de raio que vão causar estimulação. Só que se fizer isso, os riscos são outros. Então não dá para estimular isso. Aí a gente orienta, então, suplementação de vitamina D. Automaticamente o que tiver de exposição no sol também vai contribuir. E nesse período onde o sol é mais forte, dificilmente tu vai dizer assim, eu posso dizer para a pessoa, evita exposição ao sol. Mas não quer dizer que com isso, eu falando, pode ser a maior autoridade. A pessoa vai evitar. Se ela quiser fazer e ficar exposto, vai ficar. Tem o arbítrio dela. Exatamente. Então, uma boa cobertura de filtro é importantíssimo. Renovação desse filtro. Hidratação é o que se recomenda. E, de preferência, que coloque uma sombra, um guarda-sol, fica um lugar mais resguardado. Mas vai depender muito de cada um, né? Doutor Silvio, muito obrigado. Eu acho que é excelentes dicas, principalmente numa época do ano, né? Como é que estamos atravessando aí, para até que você se proteja também, porque afinal de contas a saúde é fundamental, né? A saúde é fundamental. Estão sempre alimentação, hidratação e os cuidados gerais com a pele. Inclusive, a gente não abordou diretamente, mas tem alguns cuidados que podem ser feitos, tanto quanto esfoliação e hidratação direta, alguns cuidados que nós podemos abordar em outras oportunidades. Até porque o verão vai se prolongar até fim de março, por aí abril, né? Fim de março. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com nossa economia e desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. 77 anos é a expectativa de vida de um brasileiro. Isso significa apenas 27.720 dias. Pouco, se pensarmos na velocidade das 24 horas. Lembro de Mário Quintana, que escreveu sabiamente sobre o tempo, trazendo no seu trecho do poema a brevidade da vida. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. E quando se vê, já terminou o ano. E quando se vê, passaram-se 50 anos. 27.720 dias é pouco tempo para perdermos tempo precioso em situações que não fazem sentido. Para quem tem 40 anos ou mais, a sensação é que se passaram apenas 40 minutos. Por isso, aproveite bem e valorize os seus dias. Uma boa semana. Pois bem, o Brasil aí está com um novo governo, né, e naturalmente há muitas informações ainda e desinformações a respeito do que está se pretendendo fazer com relação à Previdência Social. Estou aqui com o Fernando Freda, que é do escritório Pereira da Costa Advogados. Fernando, obrigado por uma vez mais a tua presença aqui. É a primeira em 2023, então felicidades, muito sucesso, saúde, paz e prosperidade. Muito obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui. Também aproveito para te desejar um feliz 2023, para ti e para os nossos telespectadores. Toda a equipe, nossa equipe, né? Então, olha aqui, ótimo. Vamos ter novas regras da Previdência Social, Fernando? Vamos, então. Desde a reforma da Previdência, né, que ocorreu em novembro de 2019, foram programadas regras de transição que têm requisitos que vão aumentando de forma progressiva até chegar num determinado limite, né? Então, em 2023 também, nós temos novas regras, né? E, Silvia, a principal que eu trago para você é a questão da idade da mulher.
A mulher teve seu aumento da sua idade para 62, né, de forma progressiva. Começou em 2020, né, com 60 anos e 6 meses, foi para 61,5 ano passado, e hoje, 2023, vai se estabilizar nos 62 anos. Então, a mulher que gostaria de se aposentar por idade, ela vai ter que cumprir os requisitos de carência de 15 anos de tempo de contribuição e ter o requisito etário de 62 anos. Para o homem, permanece igual na aposentadoria por idade. Entretanto, os novos trabalhadores que começarem a trabalhar depois da reforma da Previdência, a única diferença é que eles vão ter uma carência de tempo de contribuição de 20 anos. Então, essa é a principal novidade para esse ano, na aposentadoria por idade da mulher. Temos também duas novidades nas aposentadorias por tempo de contribuições, nas regras de transição. A gente tem a regra de transição do sistema de pontos, né? Que esse ano, para o homem, será necessário 35 anos de tempo de contribuição e somar 100 pontos. Para a mulher, ela vai ter que cumprir a carência de 30 anos de tempo de contribuição e somar 90 pontos. Lembrando que o sistema de pontos nada mais é do que a soma da idade e do tempo de contribuição. Também a gente tem outra novidade na aposentadoria por tempo de contribuição, que é da idade mínima progressiva, que é outra regra de transição. Então, esse ano o homem vai ter que cumprir os 35 anos de tempo de contribuição e também vai ter que ter o requisito etário de 63 anos. Já a mulher, ela vai ter que ter a carência de 30 anos e vai ter que ter o requisito etário de 58 anos para se encaixar nessa regra de transição da idade mínima progressiva. Então, essas mudanças aí são bem importantes, né? Então, é importante o público estar bem ciente e também, caso ficar alguma dúvida, procurar um especialista na área para melhor orientar, para ver qual regra de transição que esse segurado pode ter uma renda melhor, né? Essas mudanças da Previdência Social, sobretudo a questão das idades de homem e de mulher, claro que elas têm um embasamento que é um embasamento técnico, né, através do IBGE, que mede a taxa de longevidade da população, né, a expectativa de vida. Nós tivemos aí há dias atrás, um mês atrás, o IBGE divulgando as novas taxas de longevidade. As mulheres cresceram mais e os homens também um pouquinho mais. Quer dizer, isso aí afeta bastante a Previdência. Claro, a Previdência ela tem que estar sempre se moldando com a nova realidade da expectativa de vida do brasileiro, né? Nós também temos uma novidade também, Silvio, que é na questão do novo salário mínimo, né? O salário mínimo, então, ele agora em 2023, ele sofreu um reajuste de 8,9%. Então, o novo salário mínimo foi para R$ 1.320. Então, isso é bom o trabalhador estar atento que com essa mudança as alíquotas de contribuição também mudam, né? Então, para quem contribui, o contribuinte individual que contribui autônomo, né, ou facultativo contribui sobre 20%, o valor ficou de R$ 264, né, para quem contribui sobre 20%. Já para quem contribui sobre a alíquota de 11%, o valor é R$ 145,20, né, o contribuinte individual ou facultativo. Já o MEI, né, o microempreendedor individual, e também o facultativo baixa renda, que contribui sobre 5%, o valor ficou R$ 66. Então, essa dica é valiosa porque a contribuição não pode ser abaixo do mínimo, né? Então, como agora em janeiro entrou em vigor o novo salário mínimo, quem contribui por si só, né, quem não tem carteira assinada, que tem que cuidar das suas contribuições, 66 para o MEI, R$ 66 para o MEI. Perfeito. E para o facultativo baixa renda, né? Agora, Fernando, é importante, né, que quem está nesse processo todo pensando já na aposentadoria, mesmo que esteja distante ou aquele que já está próximo, né, ao processo final de aposentadoria, é fundamental ter uma orientação de um advogado especializado nisso. Eu sempre falo isso porque quando eu fui fazer minha aposentadoria, há 8 anos atrás, eu também busquei com eles, né, com o escritório Pereira da Costa Advogados, e eles orientaram exatamente aquilo, toda a minha trajetória e tal. E é importante ter isso, porque nós não sabemos como é que funcionam as suas regras, que mudam muito, são complexas, mas o advogado especializado, ele tem essa função, exatamente isso, né? Sem dúvida. E ainda mais agora com essas regras de transição, né? Às vezes
a tua aposentadoria de hoje não é benéfica, né? Às vezes vale mais tu esperar um pouco para que daí a tua renda vai Às ser... vezes é o momento de pedir aposentadoria, tu vai saber exatamente se é o momento agora ou é o momento de esperar um pouco mais. Exatamente, porque se tu aguardando um pouco, talvez aguardando somar um ponto, por exemplo, né? Então tu já vai mudar muito a tua renda e isso vai fazer diferença para o resto da sua vida, né? Perfeito. Quem é que mais procura orientação lá do escritório de você, do Pereira da Costa Advogados, em relação à aposentadoria? São homens ou mulheres? A gente vê bastante dos dois gêneros, né? Mas a gente fica feliz porque parece que toda a população está ciente que... Tem consciência de que é preciso ter essa aposentadoria, orientação. tu não pode brincar com uma coisa que vai ser para o resto da sua vida, né? Então, claro, você vai chegar no INSS lá, o servidor, tu cumprindo o tempo necessário, a carência necessária, tu tendo tempo, ele vai te conceder a tua aposentadoria, né? Mas talvez aquele não seja o melhor momento. Ele não vai dizer para você aguardar para ter uma renda, às vezes, de R$1.000 a mais. Ele está no lado defendendo o pagador, né? Ele está defendendo o pagador, na verdade, o patrão. Exatamente. Então, por isso, a importância de uma orientação jurídica de um advogado especializado em direito previdenciário, né? Fernando Freda, obrigado pela tua presença aqui. Advogado lá do Pereira da Costa Advogados Associados. Um grande abraço aí, doutora Isabela, a Luciana e tal, e toda a equipe da Pereira da Costa Advogados, que fazem um trabalho maravilhoso, né, de orientação às pessoas que estão, de certa maneira, muitas delas fragilizadas no final da vida, está indo para isso, e precisam dessa orientação segura para ter uma vida, um final de vida, uma vida a partir dali pródiga e bem sustentada financeiramente. Exatamente. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Muito bem, nós ficamos aqui pelo nosso programa Economia e Desenvolvimento, desejando a todos vocês uma bela semana de trabalho. Voltamos a semana que vem. Até lá.